Hoje nós vamos ler em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu acredito, depois no final da live vocês me comentam. Acho que vocês nunca viram este versículo como nós vamos ver na live do dia de hoje, Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos ler novamente. Atos, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando nós lemos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a primeira referência que eu quero fazer na noite de hoje é o local onde está acontecendo o início da descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que depois que Jesus, por 40 dias, aparece a muitas testemunhas, a Bíblia chega a dizer a quase 500 pessoas, no 40º dia ele se despede dos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, repete a promessa, porque Lucas 24, 49 diz: ficai, pois, em Jerusalém, é que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, ele reforça essa promessa, né? Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia vai nos dizer que os discípulos eles vão sair do Monte das Oliveiras e vão para um local chamado cenáculo, o mesmo local da última ceia. É a mesma casa da última ceia, é a casa onde vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. Essa casa que tem por proprietária a irmã Maria. Maria, que é irmã de Barnabé, e ela é mãe de João Marcos. Então, João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. E a tradição diz que João Marcos é o jovem que saiu nu do Getsêmani quando prenderam Jesus. E por que a tradição faz esta conotação? Porque quando os discípulos terminam a ceia e Judas vai trair Jesus, Judas sai, eles continuam ali finalizando a ceia. Tem um dos evangelhos que ainda diz que cantam um hino e vão para o Getsêmani. E aí, quando Judas volta, provavelmente o primeiro local que ele vai retornar é onde Jesus estava, na casa da última ceia. Mas quando ele chega lá, isso é a tradição, tá, gente? Eles já tinham saído da casa para o Getsêmani e Judas não sabia. E aí eles comentam, né, os comentadores bíblicos, que eles batem na casa procurando Jesus, e João Marcos, que é o filho da irmã Maria, vê que eles estão atrás de Jesus Cristo, e não dá tempo dele colocar a sua roupa. Então ele sai com aquela veste de baixo, sem a túnica, correndo em direção ao jardim para tentar avisar Jesus de que Judas e os soldados vinham prendê-lo. E quando ele está lá no jardim, então ele vê que eles estão já prendendo Jesus, Judas já tinha chegado, e aí os soldados arremetem contra ele, e ele foge, né? Ele está enrolado num lençol e acaba ficando ali nu. Como diz a Bíblia, o nu aqui não é totalmente nu, mas é sem a túnica, como Pedro, quando estava pescando lá no Mar da Galileia, na aparição de Jesus. Ele se joga no mar porque ele disse: eu estou nu, e é Jesus que está ali na praia. E aí, então, esse menino, ele também é o escritor do Evangelho de Marcos, e também é companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Ele abandona Paulo na Panfilha, retorna para casa. Na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos, mas Paulo diz: não é justo a gente levar aquele que nos abandonou. E aí, então, há uma separação entre Barnabé e Paulo. A Bíblia chega a dizer que há uma contenda entre eles, por causa de João Marcos, que era o sobrinho de Barnabé.
Então, vai pegar Silas e vai sair para um lado na sua viagem missionária, e Barnabé pega João Marcos e sai para outro lado. No final da vida de Paulo, Paulo escreve e pede que Lucas, né, traga João Marcos, e Paulo diz assim: traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Então há ali no final aquela reconciliação, né, o entendimento de Paulo, e é nessa casa então que vai acontecer a descida do Espírito Santo, o cenáculo, onde todos nós visitamos lá em Israel. E quando nós falamos de cenáculo, e nós lembramos da ceia, nós lembramos de uma palavra tão importante que é a palavra comunhão. Então, eu aprendo que o cenáculo, que foi o local da última ceia e também da descida do Espírito Santo, era um local de comunhão, um local de unidade, né, de união e de unicidade. E o interessante é que esta casa ela vai entrar na história quando Jesus está nos seus últimos dias, é a paixão de Cristo, ele já entrou em Jerusalém, já fez a sua entrada triunfal, e os discípulos preocupados, né, onde que nós vamos passar a Páscoa? Jesus disse: não, vocês entrem aí na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, perguntem para ele, né, se já está preparado os aposentos para o mestre, né, para Jesus passar a última Páscoa. E eles entram na cidade e vão encontrar um moço carregando água e perguntam, né, onde? E o moço diz: não, já vem, já está tudo preparado. O interessante é que os discípulos, eles devem ter pensado assim, né, Jerusalém está cheia. Nós não fizemos nenhuma reserva. Como que vamos achar um lugar vazio para passarmos, né, a Páscoa? Nós, quando vamos viajar ou vamos para algum lugar, a gente faz uma reserva, não é assim? Porque senão a gente pode chegar lá e pode estar lotado. Mas quando se trata de Jesus, as coisas com Jesus, elas são espirituais, elas não são humanas. E o céu já havia preparado um lugar para este momento. E ali, então, os discípulos, eles vão chamar Jesus e vão fazer a última ceia. Mas o que eu quero trazer com toda essa introdução essa noite? Em primeiro lugar, a Santa Ceia, ela não é instituída no Novo Testamento. Ela é formatada, mas não instituída. Por que, pastor Becker? Porque a Santa Ceia ela já acontece desde o Antigo Testamento. Quando nós lemos Gênesis capítulo 14, e é um capítulo tão interessante da Bíblia, que vai nos contar a história de uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Esses reis que vão vencer a guerra, eles já vêm vencendo vários exércitos. Eles venceram os amalequitas. A Bíblia diz que eles venceram os elins, os anzumins, que eram os gigantes. Eles iam derrotando reinos com um poder bélico muito grande. Até que chegam na região onde está Abraão e Ló. E Ló está em Sodoma. E a Bíblia diz que, então, essa coalizão militar, liderada por Kedorlaomer, ele vai vencer o rei de Sodoma, o rei de Gomorra e mais 3 reis. E vai levar as riquezas, e juntamente com as riquezas vai levar o sobrinho de Abraão, que é Ló, que foi criado como filho, cativo, como espólio de guerra. Agora, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que Abraão, quando soube que Ló tinha sido sequestrado por Kedorlaomer, ele vai juntar o seu exército. E o exército de Abraão eram 318 homens. Aí eu já vejo que o negócio é sobrenatural, né? Esses reis, essa coalizão vinha destruindo tudo por onde passava. Mas agora Abraão disse: eu vou pegar o meu exército, meus 318 homens que nasceram aqui na minha casa, eu vou lá, vou derrotar esses exércitos e vou trazer o meu sobrinho Ló de volta. A primeira lição que eu aprendo aqui
é que ainda que o inimigo pareça mais forte e em maior número, mas quem está lutando ao lado de Deus sempre é a maioria. E o nosso Deus nunca perdeu uma guerra. Segunda lição que eu aprendo, a melhor coisa que existe é contar com aqueles que nasceram na nossa casa. Porque quem nasce debaixo do teu telhado é filho. E filho não é mercenário. O mercenário, quando você precisa, te abandona. O filho não, o filho está ali do teu lado. E foi isso que Abraão fez. Ele foi de forma sobrenatural, venceu a guerra, tomou Ló de volta, tomou os despojos, e quando ele vinha retornando com a vitória, vem ao encontro dele um homem, ou um ser, ou uma criatura, chamada Melquisedeque. Melquisedeque em hebraico, todos vocês sabem, né? Meler é rei, Sadik é justiça. Então, Melquisedeque, ele era o rei de justiça. E a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e a Bíblia diz que ele era rei de uma cidade chamada Salém. E ele vem de encontro a Abraão, e naquele momento é servida a primeira santa ceia da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Melquisedeque entrega pão e vinho para Abraão. E Abraão então come o pão e bebe o vinho. E o que eu aprendo com isso? Que a santa ceia do Senhor é só para os vencedores. É para aqueles que venceram. E venceram não porque eram capazes, ou porque eram fortes, ou porque tinham sabedoria, não venceram, porque lutaram ao lado do Senhor. O exército de Abraão não era mais forte que a coalizão, mas ele lutou ao lado do Senhor. E quando nós lutamos ao lado do Senhor, se cumpre na nossa vida o que diz Paulo, quando ele diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vemos outros episódios, né, de exércitos menores, como nós falamos aqui, os 4 leprosos, que lutaram ao lado do Senhor. Davi, que enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor. E ali eu começo a entender que participa do pão e do vinho só os vencedores. E olha que coisa tremenda. Mais tarde o tempo vai passando, e quando nós chegamos no Novo Testamento agora, nós vamos ver Jesus fazendo uma prévia, dando um spoiler do que seria a Santa Ceia. A multidão está reunida e Jesus diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Gente, olha o que Jesus disse. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vamos fazer uma leitura simplificada. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem comunhão comigo. Simplificando mais, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não está comigo. E eu também não estou com ele. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está comigo e eu estou com ele, e temos comunhão e temos intimidade. Só que quando ele dá o spoiler da Santa Ceia, a Bíblia diz que a multidão abandona ele, porque acham que aquela pregação é muito pesada. E Pedro até vem falar com Jesus e diz que pregação forte é essa, quem vai suportar? Ninguém vai suportar uma mensagem como essa. E aí Jesus olha para Pedro e diz: vocês querem ir embora também? Vocês também querem ir? E aí Pedro volta e diz assim: nós já largamos tudo e te seguimos. E para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus ali, ele estava dizendo que para ter intimidade com ele, tem que comer do pão e tem que beber do cálice.
Mas, quando ele dá o spoiler da Santa Ceia, o que me chama a atenção é que quem estivesse observando aquele momento podia dizer assim, a Santa Ceia já vai começar falida. Porque quando ele dá o spoiler, todos os abandonam. Só que esse foi o maior engano dos que foram embora. Porque até hoje eu e você tomamos a ceia do Senhor e comemos do pão e bebemos do cálice. Porque aquilo que Jesus institui sobre as nossas vidas permanece. O povo não entendeu o que Jesus estava falando. Mais tarde, então, vem a própria Santa Ceia, como nós falamos aqui no início. Os 12 estão reunidos, Jesus ele vai estar ali na mesa com seus discípulos, e Judas está ali. E o que é interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, ele dá para Judas. Então, aprenda uma coisa, Judas estava perto de Jesus. Pastor, como que você sabe que Judas estava perto? Porque quando Jesus disse, o que me trai é o que coloca, né? Molha o bocado comigo no prato, é porque Judas estava ao alcance do prato de Jesus. Então, Judas estava perto, Jesus estava perto de Judas. Mas Judas não estava perto de Jesus. Porque nem todo mundo que a gente está perto da gente. E ali, quando ele pega o pão, a Bíblia diz assim, ó, e havendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, é vertido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Este é o ato da Santa Ceia. E todos participam da comunhão. Mas eles ainda não haviam entendido. Por quê, pastor? Porque se Judas tivesse entendido, ele não teria traído Jesus. Mas eles ainda não haviam entendido, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Porque aquele ato da Santa Ceia é comunhão, é intimidade, é unidade, é fraternidade, é estar com ele e ele estar comigo. Mas Judas não entendeu a Santa Ceia, os discípulos também não entenderam muito bem o que estava acontecendo, e a Bíblia diz que só depois eles vão entender todas as coisas. E termina aquela ceia, Judas sai, vai entregar Jesus, Jesus vai para o Getsemane, é preso, é julgado, é crucificado, ao terceiro dia ressuscita, aparece aos seus discípulos, e quando chega em Atos 1:8, ele reforça a promessa, fica em Jerusalém. E quando nós lemos aqui o capítulo 2, e o versículo 1 de Atos dos Apóstolos, que diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, a tradução da nossa Bíblia nos esconde um dos textos mais preciosos, uma das expressões mais preciosas que tem na Bíblia. Porque a palavra que aparece ali para reunidos na tradução é muito pobre. Porque a palavra do original diz Lev Erhad. Lev é coração. Erhad em hebraico é um. A Bíblia diz e todos tinham o mesmo coração. Naquele momento, eles entenderam o que Jesus orou e disse, Pai, eu peço que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Por isso que aquela sala é o símbolo da comunhão, é o símbolo da unidade, porque não funciona, gente. Deixa eu falar algo para vocês. Nada na vida funciona se quem está conosco não está com o mesmo propósito. Nada. Mas se todos nós estamos com o mesmo coração, tudo prospera, tudo cresce, tudo a gente vence. E ali, quando eles perceberam esta unidade, que desceu o Espírito Santo e que encheu os discípulos, e eles entenderam aquilo que Jesus estava falando, a gente vê Pedro pregando uma grande conversão de almas, aí Pedro vai com João, o paralítico é curado,
Pedro passa pela prisão e no capítulo 4 a Bíblia vai dizer assim, ó, e um era o coração do povo. E todos os dias estavam reunidos no templo. Aí eles entenderam que as coisas só vão acontecer quando nós tivermos um só coração. Por quê, pastor? Porque somos um corpo. E eu não conheço nenhum corpo com dois corações. O corpo tem um só coração. Você tem dois olhos, a gente tem duas mãos, a gente tem vários dedos, a gente tem dois pés, duas pernas, dois rins, dois pulmões, mas a gente tem um só coração. E quando nós, como igreja, vivermos esta experiência de termos um só coração, e eu falo isso não só como igreja institucional, mas essa igreja aí na sua casa. Essa igreja que você frequenta todos os dias. Não tem como um casamento fluir se o casal não tiver um só coração. É por isso que a Bíblia diz: deixará o varão, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e serão uma só carne, um só corpo, um só coração. E a mensagem que Deus traz aqui esta noite é sobre isso. O ano está iniciando. Como que está a lista aí? Será que não tem ninguém que a gente precisa perdoar? Será que não tem ninguém que a gente precisa procurar? Dizer, olha, vamos deixar isso para lá. Vamos nos unir. Vamos seguir em frente. Eu tenho tantas experiências, gente. Tantas. Eu já fui reconciliar casais que queriam se divorciar por causa de uma camiseta. Mas não era isso. Aquilo era só uma desculpa. O problema é que o coração de um foi para lá, o coração de outro foi para cá. Mas quando nós entendemos o poder da comunhão, da unidade, e nos tornamos um só, ninguém consegue deter aquele que é um em Cristo e um com seu irmão. Então vamos deixar de lado, né, às vezes essas diferenças, essas discordâncias. Às vezes até uns se separam porque um tem um credo, outro tem outro credo, outro tem isso, outro tem aquilo. Mas quando na verdade Jesus, na Santa Ceia, disse: nem todo mundo que está aqui é meu amigo, mas eu sou amigo de todos. Por quê? Porque ele sabia que se o coração deles fosse um, ninguém pararia a igreja do Senhor. E olha que coisa linda, né? Hoje nós estamos aqui reunidos, cada um na sua casa, no seu estado, no seu país, falando da mesma coisa, porque nós temos um só coração, uma só fé, um só espírito, um só amor e um só coração. Então a mensagem dessa noite é dar uma olhadinha aí como está o seu coração. Não pode estar dividido. Eu vejo todos os dias: ah, pastor, eu vou sair do círculo de oração, porque eu não suporto aquela irmã. Ah, eu vou sair do trabalho do evangelismo porque eu não consigo conviver com aquele irmão. Eu digo, gente, a gente pode não concordar com algumas atitudes, mas a gente tem que amar as pessoas. Eu posso também não aceitar. Um jovem um dia disse: pastor, eu vou sair da igreja. Eu disse: por quê, meu filho? Tem muito problema, pastor. Tem muita coisa errada aqui. Eu disse para ele: eu vou sair também. Como, pastor? Eu disse: sim. Mas por que o senhor vai sair? Eu disse: porque tem muito problema. Tem muita coisa errada.
Então eu vou sair. Ele disse, mas o senhor não pode sair, o senhor é o pastor. Eu disse, tu não pode sair. Tu é um membro desse corpo. E aí ele parou e refletiu. E ele disse, então eu vou lhe ajudar, pastor. Eu disse, isso, me ajuda. Se você é tão bom assim, como você acha que é, melhor do que os outros, sabe mais do que os outros, o que você tem que fazer é se humilhar e me ajudar. E aí ele está até hoje na igreja porque ele entendeu. Ninguém é igual, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, ninguém acerta tudo, todo mundo falha. Às vezes está num momento ruim, você fala uma coisa que não queria, tem uma atitude que não queria, fere alguém, mas no final a gente vai lá e dá aquele abraço e diz, vamos seguir juntos, porque o poder da comunhão, né? Isso que diz em Atos, um só coração, ao que vai nos conduzir à vitória, porque não tem como amar a Deus que nós não vemos, sem amar o irmão que nós vemos. Então essa é a mensagem para essa noite. Dá uma olhadinha aí, né? Dá uma conferida aí, né? A Santa Ceia diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, faz aquele autoexame, coloca as diferenças, né, de lado. A gente vive numa sociedade, se você abrir o YouTube, é crente falando de crente, é pastor falando de pastor, é pastor falando de igreja, é esse falando desse, é outro dizendo que o líder está assim, que o líder está assado. E enquanto essa divisão ela vai aumentando, o reino das trevas vai avançando, mas Deus vem levantando uma geração, tem um só coração. E nós vamos orar, e o reino da luz, como sempre, vai vencer o reino das trevas, e no final, essa igreja que somos nós hoje atuantes, vamos ser a igreja triunfante no arrebatamento. Por quê, pastor? Porque Davi disse assim, quem subirá ao santo monte do Senhor? E qual é a resposta? Que tem as mãos limpas e o coração puro. É isso. Limpa, perdoa, já passou, esquece. Vai lá, reconcilia, recomece. Deus tem vitória. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa live, por este momento que estamos reunidos com os teus filhos e que verdadeiramente venhamos entender o poder da unidade e da comunhão. Jesus mesmo disse, uma casa dividida não subsiste. E nós estamos aqui esta noite declarando que somos corpo de Cristo e queremos viver cada vez mais em união, como disse o salmista, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso te louvo, te agradeço pelo perdão aos nossos pecados, te peço direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.